Ô, E aí, André, na hora aí. Tudo bem, André? tranquilo? Tudo Vou jóia? Hoje ajeitar a foi. imagem aqui. Tô te vendo aí. Tá cortando? Não? Tá, tô te vendo legal aí. Aí Tá aí bem? ficou melhor aí, porque a luz estava pegando no fundo, agora eu tô te vendo bem. Tá bom, beleza. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindo, André. O André Kuhn é o nosso amigo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Foi ex-presidente da SBCJ, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho em 2020, né? Um grande amigo. Também fez a formação lá na França, então a gente vem da mesma escola aí. E ele é o nosso convidado hoje aí para falar para a gente aí do retorno ao esporte após o LCA. Boa noite, André. Boa noite, Vitor. É uma satisfação, é um prazer aí participar dessa atividade que você começou, extremamente interessante e para ajudar a desmistificar um pouco a cirurgia do joelho e também nós como pessoas, né? A gente se mostrar um pouco as pessoas que nos cercam, né? Quem somos, o que fazemos, o que sentimos, o que sofremos e o que passamos, né? Essa é a ideia, né? Fazer um bate-papo aí, contar um pouco do joelho e um pouco do que gira ao redor, né? É isso aí. Muito legal, obrigado. Então vamos lá, André. Uma primeira pergunta aí que todo paciente que vai operar de cruzado anterior fala: Doutor, quando que eu vou voltar a jogar? Eles querem uma data, um número mágico. Como é que você responde essa pergunta para os pacientes É, que te fazem? eu normalmente, quando o paciente me pergunta isso, eu devolvo uma pergunta para ele, eu não respondo para ele. Eu pergunto, por que que você está sentado aqui na minha frente? Por quê? Você, diz, porque eu torci o joelho e machuquei o joelho. Sim, mas por quê? Por que que você rompeu o joelho? O que que fez você romper o joelho? Porque na tua história, normalmente o paciente diz assim, não, eu estava sozinho, ninguém encostou, ninguém fez nada e acabou rompendo sozinho, né? Então o paciente, ele teve uma lesão sem contato, né? E ele carrega consigo várias deficiências físicas, né? E isso ele negligencia. Então, para você poder responder para ele, você tem que ajudar ele a identificar os fatores causais que levaram ele a romper o cruzado. E, em cima disso, estabelecer um programa de identificação desses fatores, comprometimento cirúrgico, meu como cirurgião, mas principalmente dele como paciente. Então, o que, que eu devolvo a pergunta? Eu digo assim, bom, você está preocupado quando é que você retorna? Eu estou preocupado em saber se você vai ser um bom paciente porque eu gosto de tratar pessoas de boa índole, boa vontade, engajadas e que não joguem só para cima de mim a responsabilidade. Então, acho que isso é uma conversa que é rápida, ela é fundamental e ela cria a empatia da relação médico-paciente. Não, muito legal. Um dos motivos que eu convidei o André, porque sempre que a gente discute, e o André dá bastante aula em congresso disso, ele aborda isso, né, do comprometimento do paciente, né? Então, André, quando você explica isso para ele, o que que você acha que é importante dele se tocar e dele se comprometer nessa reabilitação? E a outra pergunta junto já é quanto que você acha que em porcentagem, assim, aproximado, que o retorno dele naquele mesmo nível está relacionado à cirurgia, ao próprio paciente e à fisioterapia? Eu acho que dentro do universo da cirurgia do cruzado anterior, existem algumas coisas que são importantes a gente identificar e ajudar o paciente a entender. Primeiro é quem eu sou. Eu sou um cirurgião de joelho com formação em cirurgia de joelho que me dedico exclusivamente à cirurgia de joelho, ou sou um ortopedista geral que opera joelho, opera ombro, quadril, coluna e outras coisas. Então, estatisticamente, o resultado de uma cirurgia com um cirurgião de joelho que tenha um volume cirúrgico, obviamente é muito melhor do que alguém que opera de vez em quando o joelho. Então, o paciente nem sempre tem essa noção e a gente precisa diferenciar isso. Quando a gente discute cirurgia de joelho, nós estamos tentando analisar coisas parecidas, que é o nosso universo do dia a dia de quem se dedica à cirurgia do joelho, que é identificar os tipos de pacientes, os graus de instabilidade, as lesões associadas, se é uma lesão meramente do cruzado, se tem envolvimento de compartimento lateral ou medial, se tem lesão de menisco suturável ou não suturável, se o paciente tem cronicidade da lesão ou é uma lesão mais aguda. Isso tudo diferencia. Então, a gente está falando da mesma patologia que eu posso listar 10, 15 situações clínicas diferentes.
com resultados clínicos diferentes e esperados e com enfoques de abordagem terapêutica e de reabilitação também um pouco diferente. Então, isso tudo a gente precisa ter critérios. Isso aqui não é uma cirurgia igual para todos, né? E isso vai determinar essa realidade de retorno ao esporte. Então, o que, que a gente sabe? Uma lesão isolada de cruzado, sem grandes lesões associadas, é um paciente que tem um enorme potencial de retorno ao esporte. Um paciente com lesões associadas, principalmente de menisco grave, com suturas ou com reconstruções periféricas, não é o mesmo joelho. Obviamente que às vezes o resultado não é o mesmo, né? E isso tem que ser bem explicado ao paciente, porque ele, mas o meu amigo operou e ficou bom, por que eu não vou ficar bom? Né? Então, a própria, às vezes, o reabilitador entendeu o que foi feito, o que o cirurgião fez. É importante isso que a gente está fazendo hoje, desmistificando essas conversas, fazer as pessoas terem uma visão maior do tudo, né? Do todo. Né? Eu acho que isso vai ajudar. Mas, na prática, o que a gente sente? Assim, de cada 10 pacientes de bom nível de performance físico, às vezes 10 a 20% eles trocam de esporte ou abandonam o esporte que originou a lesão. Isso numa grande maioria. No boleiro mediano é bem maior o índice de desistência do esporte, às vezes, que originou a lesão. Eles migram, mudam assim de atividades. Diferente do atleta jovem, que tem um outro perfil. Né? É o cara pré-universitário ou no início da universidade, ele tem um perfil diferente do cara já formado, né? Que tem uma profissão, às vezes que tem uma família, são universos bem diferentes de pacientes. Não, legal, isso é interessante. A gente vê que mesmo atleta de alto nível, igual você falou, não é uma totalidade, né? Uma porcentagem grande que não volta no mesmo nível. E hoje a gente tem já escutado falar que a parte emocional conta muito também, né? O que você acha disso? Você aborda isso de alguma forma com o paciente, André? Porque a gente vê que isso daí tem um fator... Abordo bastante isso, porque existe assim, tem pacientes, às vezes até adultos já, 30 e poucos anos, que vêm na consulta com o pai ou com a mãe. Isso é muito comum. Esse paciente, ele já está dizendo quem ele é. Né? Nada contra o pai e a mãe junto, até acho legal, às vezes, assim, mas está demonstrando a insegurança, o perfil emocional dele, o perfil psíquico, são tudo fatores, né? Eu sou casado com uma psicóloga, então eu tenho dentro de casa alguém que avalia muito comportamento, né? Mas, assim, eu acho que isso aí é extremamente importante, né? A gente avaliar, ajudar. A insegurança do paciente ela é transmitida na sua reabilitação e na sua ansiedade de recuperação. E isso é importante. Existem classificações de resultado cirúrgico, né? Antigamente usava muito o sistema Arpege e ele demonstrava, né? Com a minha formação em Lyon, a gente usava muito nas avaliações isso. E se via que 20% dos pacientes tinham deficiência emocional em relação ao trauma que lesou a articulação. E isso gerava uma incapacitação ou uma insegurança de retorno ao esporte. Né? Então, a próprio retorno, ele não pode ser um retorno com insegurança, ele vai gerar lesão. Então, ele tem que ter toda uma fase de adaptação. E isso é importante identificar o perfil, né? Ou aquele paciente que ele joga uma responsabilidade para todo mundo, menos para ele. Também é importante identificar, né? Então, a gente lida com pessoas, e isso é uma arte, né? E o que é o nosso sucesso como médico? É ser gente, tratar de gente e gostar de gente. Eu acho que isso é a grande diferença, né? E o paciente tem que sentir isso. Ele tem que diferenciar médico engajado de médico que só quer operar, né? Médico engajado é o médico que quer operar, quer ter resultado, quer ter paciente feliz e que evite novas lesões, né? Não, e você, um ponto muito... Quando você fala do médico engajado, o paciente vai se engajar mais também, né? Porque ele percebe, se ele vê que o médico está engajado, ele vai se engajar, ele vai se comprometer. E ver que não veio ali só a cirurgia para resolver 100%. São vários fatores envolvidos para ele poder voltar naquele nível, né? Perguntando mais especificamente... E explicar as consultas de revisão. Tem que explicar já no início que ele tem que ter o acompanhamento, os times das revisões, porquê das revisões. Isso tudo é importante, né? Isso vai determinar os critérios de retorno ao esporte. Ele está construindo a escada que vai levar ao resultado de retorno ao esporte. Isso aí. E André, tem algum paciente, alguns casos que você envia ele para o fisioterapeuta para fazer um preparo antes da cirurgia?
Sim, depende. Assim, isso é muito da característica de cada médico, do seu perfil de paciente e da sua região. Nós em Passo Fundo, nós somos 5 cirurgiões de joelho no meu grupo, né? E a gente atende basicamente 80% de pacientes oriundos de outras cidades da nossa região. Então, às vezes, assim, as pessoas fazem entre vir e voltar 500, 600 quilômetros para consultar conosco. Então, é importante tu ter essas consultas muito esclarecidas. Por quê? Porque o que vai acontecer? Um paciente que tem dificuldade de retorno, é longe, ele pensa, mas eu vou lá, o doutor vai em 5 minutos, vai me ver, eu não vou ir. E vai espaçando, né? Então, isso tudo dificulta essa cultura de entendimento e de engajamento. Então, eu acho que é importante a gente ter esses cuidados e aí ter pessoas, ser acessível. Hoje nós temos várias ferramentas que a gente pode atender o paciente à distância. A gente pode conversar, que nem agora nós aqui, numa conversa online. A gente pode conversar com o fisioterapeuta de forma online, ou dando o número do WhatsApp. É dar acessibilidade. Acabou a época que o médico era um cara inacessível. Nós somos prestadores de serviço, nós vivemos a nossa prestação de serviço. E o resultado final do nosso serviço é a nossa moeda de sucesso, nosso case profissional. Então, eu acho que é importante a gente ter esse cuidado, essa cultura e terminar com o medo que o fisioterapeuta tem medo de ligar para o cirurgião, o cara será que vai me atender, será que ele vai ficar brabo? O educador físico, às vezes se sente assim, num nível de, mas o cara será que vai conversar comigo? Não, eu vou conversar, faço questão de conversar, eu dou meu celular para o paciente e digo, peça para me ligar, peça para me mandar quando eu puder eu respondo, mas eu respondo, né? Então, essa cultura, ela gera toda uma bagagem de envolvimento de todo mundo. É um time, né? E esse time solidificado, entendendo, vai dar o resultado, né? Não, muito legal esse ponto que você tocou, né? É o pós-venda, né, André? A gente está lidando com as pessoas ali, o pós-venda está disponível. Eu lembro que eu peguei uma época que muitos cirurgiões falavam, não dou meu telefone, se quiser tem que falar com a minha secretária. É um absurdo, porque a maioria das vezes as perguntas são perguntas simples, você ajuda a resolver em 2 minutos, né? Então acho que a gente tem que estar disponível aí. Em relação ao físio, eu conversei nas últimas vezes que eu estive conversando, tanto com o Sérgio como com o Marcelo, a importância do físio saber o que a gente faz, né? Tem muitos físios que eu levo eles no centro cirúrgico para eles dar uma olhada, entender o que é a cirurgia. A gente tem que explicar, que nem você falou no começo hoje. A gente faz muitas vezes sutura de menisco, tem tipos de sutura diferentes. Tem uma sutura que o cara pode pisar, tem outra que não pode pisar. Então, se a gente não tiver essa relação com o físio, com o preparador físico, vai comprometer o resultado com certeza, né? E tem coisas que dificultam, às vezes, assim, o entendimento. Porque, às vezes, tu faz uma monstra cirurgia, vai lá, faz o cruzado, faz uma plastia externa, né, ou um Lemaire, ou um anterolateral, sutura menisco, 3, 4 pontos, sutura menisco medial, menisco lateral, e o paciente não tem dor, não tem derrame articular. Mas está muito bem, vou liberar, não tem dor nenhuma. Não significa que estar bem, significa que ele pode ter carga, fazer agachamento, forçar. Por quê? Você vai pensar, sou eu que sei a reabilitação. Não existe eu sei. Existe um entendimento do caso. Acho que isso que a gente tem que ter o cuidado. Ninguém sabe mais que ninguém está desmerecendo ninguém. Então, essas conversas são importantes para que a gente dê norte, rumo, de entendimento ao que a gente está fazendo. Então, descrever a cirurgia, encaminhando o paciente, explicando do porquê de não dar carga, não agachar até tal período. Isso são fatores determinantes no resultado, né? Porque o paciente ele é leigo, né? Mas nós que somos profissionais envolvidos no processo de recuperação, não somos leigos. Nós temos obrigação de entender, de saber. Então, hoje tem acesso a cirurgias, ouvir, né? Eu gosto que as pessoas venham também ver a cirurgia, né? Entender o que está sendo feito, né? E eu gosto muito da conversa com o educador físico também. O fisioterapeuta hoje ele sabe procurar a gente, ele sabe conversar. Ele não tem mais tanta dificuldade como existiu no passado. Mas o educador físico ainda tem um certo abismo de conversa, de relacionamento. Por isso que a gente tem que inverter a situação da pirâmide da hierarquia. Eu tenho que descer, eu tenho que dar o acesso, facilitar o acesso. Porque senão ele tem constrangimento de vir conversar comigo. Eu acho que isso é a grande diferença e a gente faz diferença ao fazer isso. Não, perfeito, André. Eu concordo com o que você está falando. Se a gente não conseguir
que todas as pessoas que estão trabalhando para o resultado do paciente tenham acesso a gente, vai comprometer o resultado do paciente. A gente tem que estar acessível para todos. Concordo plenamente com você. Já que você falou do preparador físico, você indica algum tipo de preparo na reabilitação, quando ele chega para preparador físico, que nem o FIFA 11+, ou algum outro tipo de conjunto de exercício focado por LCA? Eu acho sim, são também, eu divido o tipo de paciente. Tem o paciente que é aquele cara ele não é profissional de viver do dinheiro do esporte, mas ele é um profissional do esporte, ele adora o esporte, ele vive com o esporte. Esse cara, ele não tem diferença nenhuma de um profissional. Às vezes tem gente que faz 2, 3 horas de exercício por dia. Então, é diferente de um cara que raramente fazia exercício ou academia. E o nosso famoso boleiro no futebol, ele confunde jogar futebol com exercício. Né? Ele acha que, eu jogo 2 vezes por semana, eu faço esporte. Não, você pratica uma atividade esportiva, você não te prepara para fazer aquela atividade. Tanto que tu está sentado aqui na minha frente porque você rompeu, né? Por alguma deficiência. Então, esse cara, nós temos que saber engajar ele num condicionamento e que ele tenha prazer de fazer aquela atividade. Porque ele é viciado num exercício aeróbico, num tipo de atividade, mas ele detesta ir numa academia, ele não gosta de ambiente fechado. Então, eu tenho que entender, aí entra de novo o perfil psicológico. Eu tenho que entender o perfil psicológico do meu paciente e entender que eu preciso fazer ele compreender o que é importante. Eu uso muito Pilates junto com a reabilitação, porque no Pilates, assim, eu faço aula de Pilates, então tem muito exercício de equilíbrio. A gente trabalha muito o complexo core, né? O ombro sacro, pélvico, equilíbrio de tornozelo, né? Então, no disco, agachamento, eu vou trabalhar as insuficiências pós-laterais do quadril, e a gente vai trabalhando de uma forma dinâmica. A piscina também é bom, exercício na água. E aí a atividade da academia. O que a gente tem que cuidar? Às vezes tem gente que gosta muito daquelas atividades de alta performance, né? Os funcionais, né? E aí tem que ir moderando de acordo com o nível de evolução do paciente. E aí essa conversa, porque nem sempre o paciente está tendo o acompanhamento do fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta, às vezes é importante ele ter uma vinculação ao fisioterapeuta, nem que seja quinzenal ou mensal, porque ele também tem um olhar sobre o que o educador físico está fazendo. Então, isso é o time. A gente tem que trabalhar em conjunto. Então, eu não desligo nem sempre o paciente 100% da fisioterapia. Eu digo para ele, olha, de vez em quando, ir lá, o fisioterapeuta dar uma olhada, até examinar, né? Eu gosto, às vezes, de mandar o paciente fazer uma avaliação funcional dele, da marcha e da corrida, em algumas fases, para ver as deficiências musculares. Muito mais do que fazer uma avaliação isocinética. Eu acho que algumas avaliações mais dinâmicas do curso do pós-operatório para algum tipo de paciente, não para todos, ela é importante e ajuda a prevenir novas lesões. Principalmente do lado contralateral. É importante saber se ele rompeu o lado de apoio daquele esporte, que é o que mais rompe, muitas vezes, ou se é o lado que ele usa para o esporte. Então, se ele romper o lado que ele usa, a chance de ele romper o lado do apoio é muito maior no retorno. Então, ele tem que trabalhar bastante isso. Então, às vezes, a dominância do lado, né, que ele rompeu, é importante. Ver se esse paciente tem dificuldade, às vezes, já em torce de repetição de tornozelo. Então, ele tem instabilidade, às vezes, de apoio, de acomodação do pé, né? Ver se esse quadril não é duro, rígido, né? De mobilidade, às vezes as dificuldades de rotação. Isso tudo vai levando a uma visão sistêmica do nosso paciente, né? E aí a reabilitação ela vai se adequando. Então, eu não tenho um protocolo X, Y, Z. Eu tenho o paciente, né? Meu protocolo é o paciente, é avaliar o caso a caso, né? Não, E o perfeito. próprio engajamento do paciente, né? Concordo plenamente com você. Eu faço a mesma coisa, eu não desligo. Meus pacientes sabem, agora você vai só para o preparador. Não, você vai para um preparador físico, mas continua indo no físio, pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias. E a gente tem que dar essa atenção do começo ao fim. Eu concordo plenamente com você. E cada paciente é um, né? Aquela mesma história, eu só uso o tendão flexor, só uso o quadricipital. Acho que cada paciente tem aquele melhor tendão pro paciente, né? A gente sabe que os resultados são muito semelhantes. Então, depende muito de cada paciente. André, está sendo show de bola. Estamos tendo uma aula aí do que fazer, o que pensar aí no pós-operatório de LCA. A gente já sabe a resposta, mas muitos pacientes perguntando, eu preciso fazer uma nova ressonância para voltar a jogar?
como é que você responde isso para os pacientes? Porque hoje muita gente quer exame, né? Não quer o exame Sim. na mão. Então, essa é Eu uma já pergunta. respondo, eu respondo o seguinte: o que, que eu tenho o hábito? Na consulta, o paciente. Porque o nosso consultório ele é viciado. Muito paciente já chega com o diagnóstico pronto. Dele, tipo, "Ei, o que, que houve? Ah, eu tenho um lesão, eu rompi, eles nem dizem eu rompi, eu tenho LCA. Chega, eu também tenho LCA, às vezes eu brinco. Eu tenho dois LCAs no meu joelho. Então, assim, o paciente já chega dando o diagnóstico. Daí eu pergunto, mas qual é a tua história? Não, eu rompi o LCA. Sim, isso nós vamos lá na frente chegar à conclusão. Eu quero saber o que, que aconteceu, o que, que houve. Então, eu determino já o paciente entender que a história dele, o exame físico dele, são os preditivos do diagnóstico. Eu não olho a imagem antes de examinar o paciente. Então, isso já faz ele entender que exame físico determina diagnóstico. Aí eu já digo, às vezes, tudo que tem na ressonância sem ter visto a ressonância, por examinar o paciente. Eu já ganhei esse paciente. Ele já entendeu, já está vendo que a gente não está operando um exame, tá olhando ele. E aí eu olho o exame, explico, às vezes a gente diverge do que está no laudo, às vezes a gente tem opiniões diferentes, às vezes a imagem havia um tempo e a gente está vendo outras coisas que ocorreram nesse interim de tempo entre a ressonância e a consulta, né? E aí eu determino a ele o entendimento que o diagnóstico e o acompanhamento dos exames físicos no pós-operatório são importantes. E isso vai determinar a evolução. E os critérios são funcionais de retorno ao esporte. A imagem, às vezes, ela é importante em algumas situações, mas eu não tenho, é muito raro eu pedir ressonância de controle pós-operatório para dizer se o cruzado está suficiente ou não, né? É exame físico. Não, Né? eu E o próprio concordo. paciente diz, eu sinto meu joelho firme. Ele te dá o diagnóstico, ele diz o resultado da ressonância. Ou, Não, se ele está inseguro, se tu não pedir, ele vai procurar alguém para fazer uma ressonância. Então, aí é importante tu também entender o perfil psíquico do teu paciente. não, perfeito. Você falou de funcional. Então, quando esse paciente está chegando perto, a gente sabe que teve várias mudanças, né? Tentaram acelerar para menos de 6 meses, aí viram que não funcionou muito bem. Hoje, até atleta profissional estão segurando aí, nós estamos segurando 8, 9 meses. Então, quando está chegando perto dessa fase, quais são os testes funcionais? Qual que são toda a gama que você utiliza de ferramenta para liberar esse paciente? O que, que eu procuro assim explicar para eles? Que eles têm que ter controle de salto unipodal, né? Conseguir pular até 1 metro, 1,5 metros em cima de uma perna, depois a outra, né? Salto bipodal, né? Na escada, a forma como ele salta numa escada, se ele pisa tanto com o unipodal como o bipodal, para ver se tem insuficiência de um lado ou de outro dos quadris, que não é todo valgo que é patológico, existem valgos que são fisiológicos normais, que a pessoa valgiza, mas tem equilíbrio. Então, o cara está na escada, está tremendo toda a perna, ele tem uma insuficiência física já, né? Então, isso a gente consegue, às vezes, fazer no consultório, né? E a gente consegue ver se o educador físico, ele fez esses testes. Então, pode pedir para ele testar na própria academia algumas coisas que vão nos dar o resultado. E exame físico, né? Então, vai examinando, né? Então, assim, não é todo paciente, a gente não tem, assim, eu moro em Passo Fundo, eu não moro num grande centro, não sou ligado a clube de futebol, que eu preciso me proteger legalmente de um monte de coisas que me dão uma certa segurança. Então, a gente opera jogadores, pessoas de vários níveis, né? E a relação médico-paciente de entendimento ela é importante e que vai validando o que a gente está dizendo e o paciente vai sentindo. Então, eu não uso muito o isocinético na prática. Eu acho que muito mais testes, e eu sempre digo para ele, antes de você jogar, vai a campo fazer situações de jogo. Então, chutar a bola, correr em zigue-zague, correr numa escada, subindo, de ré, mudança de direção, né? Chute a gol, pular, cabecear, pegar aquele percepção corporal. Então, cada esporte tem algumas características de risco. Então, eu digo assim, ó, tenta praticar as situações de risco do teu esporte. E isso vai te dar uma condição de saber se você se sente apto emocionalmente ou não de retornar ao esporte. Eu acho que isso é fundamental. Então, quando a gente explica, o paciente ele entende, ele adere e ele vai fazendo. Né? Não, perfeito. Eu uso a mesma estratégia aí, falo para ele fazer essas situações
ou do basquete, futebol, vôlei, o esporte que ele pratica. Acho que é até uma forma dele trabalhar na própria percepção para aquele esporte, né? Pessoal, estamos tendo aí uma aula aí de pós-operatório. Quem estiver gostando ou conhecer alguém que pode interessar esse bate-papo, não esquece de encaminhar essa live, pode mandar aí para que outras pessoas possam ter acesso também a esse conteúdo. Falando agora de Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, o André foi presidente em 2020, eu tive o prazer de fazer parte da diretoria dele e que nem nós estamos aprendendo agora com o joelho, eu aprendi muito com ele como liderança, como ser um líder, como organizar a sociedade. André, conta pra gente como é que foi pegar a pandemia como presidente. Estava tudo organizado, congresso, tudo. Eu lembro de a gente conversando em janeiro, a gente tinha um congresso em abril, a pandemia na China, na Europa, será que chega aqui? A gente achava que, talvez não, e de repente fechou tudo. E como é que foi fazer uma presidência num ano desse? Foi, assim, a minha última viagem para o exterior, desde que começou a pandemia, foi para o Slide em Santiago, no Chile, em metade de março de 2020. E a gente tinha o congresso em abril, né, nem 40 dias depois desse congresso, né, em São Paulo. E aí eu me lembro que eu comprei a internet para o avião de ida e volta para poder, que estava vivendo aquele drama, né? Se fechava, não fechava as coisas, né? E eu fui para o congresso louco de medo de entrar no Chile e não conseguir sair, né? Saí do aeroporto em São Paulo, aquela muvuca de gente sem máscara, tudo um oba-oba. A gente estava junto, lembra? A gente estava junto, voltando junto da Cheguei no Chile, isso aí, você estava lá também. A gente chegou lá no Chile, 2 barreiras sanitárias, né? Questionário perguntando onde é que a gente tinha passado, ido, se veio de outros países. Quer dizer, entrevistando uma seriedade sanitária, assim, em comparação com a nossa brasileira na época, né? E aí eu saí de lá numa sexta-feira, cheguei de noite, e no meio do voo, voltando, a gente tomou a decisão de cancelar o nosso congresso, né? E emitir as notas, tudo. Então, realmente foi uma coisa assim que me pegou num contrapé, mas ao mesmo tempo não. Porque se você se lembra, a gente começou, no mês de janeiro, quando eu assumi a presidência, eu fui todas as semanas a São Paulo. Fui 4 vezes em janeiro a São Paulo. Eu pensei, isso é coisa de louco, gente, insana fazer isso, não tem cabimento. Quanto custa isso? E hoje, com todas as tecnologias, aquilo me deixou inquieto. Aí, no início de fevereiro, eu fui pela quinta semana seguida a São Paulo. Nós fizemos o curso lá no Maxud Plaza, com os R4 das aulas, passamos um mutirão de aulas dos macetes para fazerem a prova, né? E aquilo me deu um estalo, dizer, mas vamos usar o Skype. A gente começava a fazer reuniões de diretoria, nós estávamos montando o congresso, e nós começamos naquela época a fazer 2 vezes por semana com o time da MCI, que é uma empresa que nos ajudava a organizar, e a diretoria, reuniões do meio-dia, 1 hora pelo Skype. Então, nós começamos o mundo online, assim, antes, e isso facilitou a minha gestão, porque a gente já estava com uma ferramenta em andamento quando entrou a pandemia. E aí pegamos assim, por isso que é importante o time. O exemplo da reabilitação é o exemplo do que foi a diretoria da SBCJ. Pessoas com capacidades brilhantes, vivências diferentes de situações e gente com muita capacidade de entender a tecnologia da informação, né? Eu tive uma ajuda da minha equipe, tua, do Guilherme, do Marcelo, do pessoal, todo mundo da diretoria, né? E a gente conseguiu começar a fazer as aulas, né? Suspendemos o congresso e tivemos um ano excelente. Mudamos 3 vezes data do congresso, que não saiu no ano de 2020, mas foi uma experiência fantástica. Eu acho sim, foi uma coisa... o Canuto já pegou o bonde andando, fez chover ano passado de atividades, curso com Deus, tudo. Claro que hoje nós estamos um pouco saturados disso, mas ao mesmo tempo nós nunca tivemos tanta informação educacional no site da SBCJ. Nós temos ali em 2 anos agora, dá para dizer, uns 10 congressos praticamente dentro do site, né? Então, não tem desculpa não buscar informação, não ter atualização e não ter conhecimento com pessoas com diferentes práticas, né? Essa conversa que nós estamos tendo aqui tem muitas coisas parecidas dentro, né, do site da SBCJ ali para as pessoas se atualizarem, né? Não, é verdade. O que tem de informação hoje, de conteúdo aí, acho que nunca antes teve tamanho conteúdo todo condensado ali para todo mundo acessar.
E, André, conta pra mim, você foi especializar na França, né, cara? Você foi lá com o Dejur pai ainda, num tempo que acho que não tinha internet. Por que que você escolheu a França? Como é que você chegou lá? Como é que foi sua experiência lá com o Olha, Dejur o pai? que me fez assim, ó, eu decidi fazer joelho no segundo ano da residência, né? Ah, assim, ó, na época que era residente, eu tinha 5 preceptores, né, no meu serviço. Nós éramos 4 residentes. E um dos meus chefes na época, e hoje é meu sócio, o Dr. José Sagim, fazia joelho. E ele tinha pegado toda a herança da escola francesa através do Gouveia, que foi o primeiro brasileiro que teve acesso à técnica do tendão patelar, quando o chefe do serviço era o professor Trilhar e o professor Henri de Jura era assistente de clínica naquela época. E ele viu, ficou 3 meses lá, viu a técnica, trouxe a técnica para o Brasil, tanto que o primeiro ligamento operado de cruzado anterior com a técnica de tendão patelar e mais um Lemer foi feito dia 1º de novembro de 1981 em Passo Fundo, né? E o Gouveia depois, ele era paulista, retornou a São Paulo em 84 e ele levou a técnica para São Paulo. Ele trabalhou uma época com a Matuso, o professor Amatuso, e a técnica foi indo. E o Pose foi o primeiro aluno do professor de Júri. E o Pose trabalhou em Passo Fundo. Então, assim, eu no meu segundo ano da residência, minhas primeiras férias, eu passei um mês acompanhando o Pose em Porto Alegre, no Hospital Independência, o Pose, o Everton e o Breno. E eu me encantei de vez com o joelho, né? E aí eu botei na cabeça, eu quero ir para a França. Aí o Sargin conversou com o Pose, aí nós fomos em 93 num congresso, em 83 não, 93, num congresso em São Paulo de cirurgia de joelho, e aí eu fui apresentado para o professor de Júri. Né? O Pose me apresentou, pediu o estágio, ele olhou para mim, oui, sem problema, né? Confirmou, pediu para me inscrever para ele, eu escrevi, ele me respondeu, né? E eu fui com a cara e a vontade naquela época, né? Já era casado, fui com meu filho estudou lá, foi alfabetizado na França, né? A minha mulher também dava aula de alfabetização, então ele foi alfabetizado por ela e numa turma de filhos de estrangeiros. Ele era o único que na época que sabia ler e escrever com 5 para 6 anos. Né? Então ele aproveitou, tanto que ele fez a formação em cirurgia de joelho com o David Ejur, com o filho do meu professor, que foi uma coisa que o Bravi pegou um dia, eu e minha esposa, e disse, olha, meu pai te ensinou, eu quero ensinar o teu filho. Então, tu tem que me mandar ele, né? Então, assim, isso são as coisas da vida, né? Minha ligação com a França, né? É uma ligação emotiva, né? De amizade, né? Isso são coisas que ficam para a vida, né? Eu fui muito bem tratado lá, é um clima fantástico de pessoas, de conhecimento, de bagagem cultural, né? E o meu colega o Paulo Renato também foi lá, ficou com o David Ejur. Eu trouxe o David Ejur para Passo Fundo, né? Numa jornada. Isso me ajudou a abrir as portas para entrar na Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Eu era, na época, delegado regional, né? Da região sul. E aquilo, eu fiz um evento em Passo Fundo, botei 170 pessoas em Passo Fundo, e aquilo abriu as portas para entrar na SBCJ. Né? E aí, fazer o meu padrinho foi o Rogério Fux, e ele disse, olha, eu te ajudei a entrar, agora é contigo. Mas Então, é não isso, decepcionou, né? Não né? É decepcionou. isso Fez um aí, bom essa é a trabalho. vida da gente, né? Assim, as coisas Legal. acontecem e a gente tem que fazer acontecer, né? Muito legal, né? Parabéns, cara. Uma história muito bacana aí. A sua história dentro da SBCJ foi muito legal. Com certeza você mudou muita coisa e fez evoluir bastante a sociedade. E André, o que que você é de hobby aí, cara, fora da cirurgia de joelho? Assim, ó, eu gosto, eu sou um cara assim, de convivência entre poucas pessoas, né, no meu dia a dia. Eu não sou assim eu sou um pouco fechado na minha convivência. Amigos a gente conta nas mãos, né? Então eu tenho hoje eu moro num prédio que eu tenho a minha segunda família, eu tenho alguns amigos, alguns casais que a gente convive, tem assim uma amizade boa, então a gente viaja junto, a gente faz churrasco, janta, toma uns tragos junto, e de hobby, então, é assim, essa confraternização, eu gosto eu faço academia, assim, eu gosto de fazer um pouco de musculação, um pouco da aeróbica,
Hoje eu e minha mulher fizemos junto Pilates, né? A gente faz 2 vezes por semana a aula junto. É legal, porque a gente se diverte ali na aula, um tirando sarros do outro, então é uma coisa... inicialmente ela não queria ir, eu convenci ela a ir comigo, e ela hoje adora ir junto. Então são as coisas assim, de convivência, né? Mas eu sou um cara assim de ter minha turma, ter uma confraria de amigos que a gente sai às vezes para jantar e beber vinho, né? Então, assim, eu acho que essas são as coisas que dão prazer para a gente, né? A convivência com pessoas que não estão interessadas no resultado e sim na amizade. Eu acho que isso que é o legal, eu acho que isso que faz a gente ter equilíbrio na nossa vida, né? E Não, sou muito... um workaholic, eu gosto de trabalhar, eu sou cirurgião, gosto de ser cirurgião, adoro atender o consultório, né? A medicina é a minha vida, não vejo fazendo outra coisa que não ser médico, né? Me entristece quando eu vejo, às vezes, situações de pessoas que não gostam do que estão fazendo e estão naquilo ali por uma obrigação, porque não tem como saltar fora, né? Então, acho que isso tudo são coisas assim que trabalhar é um hobby, né? Não, eu É uma sei disso. felicidade e a gente tem que se sentir feliz. E ter um time ao redor que nos dê grandes situações de trabalhar bem, né? Ah, eu sei disso. Quantas vezes a gente não estava em congresso e você falando, não, estou voltando que domingo, que a gente voltava no sábado, domingo você ia operar, né? A gente falava, nossa, olha o André. Aí isso a gente sabe o tanto que você trabalha. Bastante gente aí de colega, estou vendo aí, grande Darcy lá de Florianópolis, está perguntando, André, se quando tem associado sutura de menisco ou lesão condral que você faz algum tratamento, você muda alguma coisa do retorno ao esporte ou somente no começo da reabilitação? É só o começo da reabilitação. Acho que isso não muda muito, né? Porque normalmente a cicatrização do cruzado e a adaptação física do paciente, ela já ocorreu depois do que às vezes uma lesão condral, até uma mosaicoplastia, se for fazer, né? Uma mosaico, eu, por exemplo, quando faço uma mosaica isolada, em 6 meses eu libero o paciente para o esporte se ele está bem reabilitado. Eu não libero um LCA com 6 meses para retornar ao esporte, né? Nem se o cara for um atleta. Eu já tive atleta, já operei atleta profissional que o cara me mandou um vídeo jogando partida oficial, zagueiro, com 4 meses, fazendo gol de cabeça, né? Mas isso não é a regra. Eu respondi ele xingando ele, digo, tu é louco, Eu né? já, Mas assim, essas lesões, tanto meniscais quanto condrais, elas cicatrizam muito antes do paciente estar recuperado de um LCA. acho que é muito mais importante no começo da reabilitação do que no É, final, né? Deixar um abraço aí para o Cezão, para o Jardel, o pessoal que está mandando um alô para a gente aí. André, duas perguntas. A gente fala que é meia hora de bate-papo, mas a gente vai empolgando, né? Vai sempre ficando mais aí, cara. Umas perguntas rápidas. Seu paciente, você faz qual tipo de anestesia para o LCA? LCA é a grande maioria, para dizer 99% das vezes, é uma hack anestesia, né? Uma hack simples, sem grandes coisas nela. Não faço. Eu tenho o hábito, eu opero bastante com flexores, né? A cirurgia primária. Eu tenho o hábito de infiltrar com a ropivacaína diluída o trajeto da retirada. Eu não uso dreno, né? No meu serviço, eu sou dos que faz flexor, eu sou o único que não usa dreno, os outros meus colegas usam, e eu brinco que eu sou o que não tem hematoma por causa disso, que eu vejo que uma grande vantagem da ropivacaína é o efeito vasoconstritor, e aquilo faz dificulta o hematoma, né? Então ele não vai deixar sangrar e dá uma analgesia boa, né? Quando eu faço tendão patelar, né, uma revisão, às vezes primariamente um patelar ou às vezes um quadricipital, esse paciente a gente nota que ele tem mais dor, né? E então isso às vezes exige uma analgesia um pouco melhor, então às vezes o anestesista usa uma morfina na hack, né? Mas esse dá no paciente jovem, normalmente acaba tendo que ser sondado porque não consegue fazer xixi nas primeiras 24 e às vezes na alveia daquele globo vesical, né? A gente tem que ficar monitorando isso e às vezes é desconfortável ao paciente, né? Não, eu também não gosto, eu faço hack sem morfina também. Eles incomodam mais da morfina na hack do que da dor, né? Deixar um abraço também meu grande amigo Fabiano Tanuri, neurologista. Fabiano, você está na lista aí de vir falar para a gente das agulhadas aí. O grande faraó vai falar para a gente da eletroneuromiografia, o que tem a ver isso daí com o joelho aí. Pode se preparar aí, Fabiano. André, alta no mesmo dia ou o cara dorme no hospital? Como é que você faz?
Não, assim, ó, normalmente nossos pacientes posam uma noite no hospital. Eu tenho, assim, alguns pacientes, às vezes, que se eu opero de manhã bem cedo, dependendo de alguma situação, tem um lugar aqui, no hospital da Unimed, que não tem, na outra cidade, que é Carazinho, que às vezes eu dou alta no mesmo dia, tardinha, né? Para os pacientes, eu opero de manhã às 7h30 e eu libero. Não tem dificuldade, porque assim, o que eu vejo? Muitos pacientes a gente opera de tarde e dá alta outro dia de manhã, dá 12, 15 horas de internação. Ah, Então, isso 12 horas de dia, 12 horas dormindo. Então, depende de uma logística, né? Mas por que eu deixo o paciente internado? Porque nós temos uma equipe de fisioterapeuta no dia da alta. Quando eu passo o paciente se operar ele de manhã e der alta de noitinha, ele vai acabar não fazendo a fisioterapia no hospital. E eu acho muito importante esse papel que eu tenho já no fisioterapeuta no hospital. Então, a nossa estrutura de serviço, todos 100% dos nossos doentes têm contato com o fisioterapeuta durante a internação. E isso ajuda muito o entendimento, para eles explicam como pisar, como apoiar, usar muleta, várias coisas que nós não temos esse tempo para explicar na prática ao paciente. não, legal, faz sentido. Muito legal. E, André, o que você acha que a gente pode melhorar aí para o futuro? O que você espera do futuro na cirurgia do LCA? Assim, ó, bem honestamente, eu acho que a cirurgia está sempre melhorando. Se eu parar e pensar, quando eu era residente, o que a gente fazia, cirurgia aberta, para cirurgia por vídeo, tirava menisco, a gente sutura, assim, a gente voltou a fazer as plastias externas, né? Que já tinha se abandonado. Então, as cirurgias têm ciclismos. O importante, eu acho que o que é a evolução? É pegar experiências boas que se mudou, se desistiu, voltando, aprimorando, é mente aberta. Eu vou usar uma expressão do nosso professor, o Moisés Corre, que sempre diz: a gente tem que ter a cabeça aberta. Novas ideias, pensamentos, aprender, reaprender com o passado, né? E ela vem mudando, os materiais estão melhorando, estão evoluindo, a sutura meniscal, ela acho que fez uma diferença absurda na cirurgia do cruzado anterior. As técnicas que se retomou de se fazer reforços extra-articulares, cada vez a gente tentando fazer mais, identificando os pacientes primariamente ou na revisão, tudo isso realmente está trazendo a evolução. As técnicas para cartilagem, tem muita coisa para ser mais acessível, melhorar. Eu acho que isso vai ser um grande diferencial, né? Os enxertos, eu acho que assim é muito da experiência do cirurgião, mas evoluiu muito o material de fixação, né? E a reabilitação talvez seja hoje essa visão mais crítica do tempo, da funcionabilidade, não só tempo cirúrgico, equilíbrio neuromotor, essa visão, a própria questão psíquica de segurança do paciente, ela é uma evolução da cirurgia. Tudo é uma evolução. A evolução de pensamento, essa coisa de não, eu não sou o único sozinho responsável pelo resultado. É ter um time, essa visão sistêmica de tratamento. Eu acho que isso é a evolução. E vai cada vez melhorando mais, as pessoas entendendo. Eu vi nas outras lives, eu assisti as outras duas, né, que tu fizesse. É importante, o que é meu recado? Você, fisioterapeuta, você, educador físico, entenda, vocês fazem parte do nosso resultado. Vocês são consequência do nosso resultado. Essa conversa, essa dinâmica, essa capacidade de troca de entendimento, ela é fundamental. Isto é evolução. Relacionamento humano é evolução. A gente ter facilidade de conversar com as pessoas. Não é tecnologia, tecnologia é ferramenta. Ela não fala sozinha. Ela depende do fator humano. E a relação humana é a grande evolução da cirurgia. André, isso foi perfeito, né? Eu ia falar para você fazer as considerações finais, você já fez tudo aí, eu acho que é perfeito. É o que eu falo para o paciente, a cirurgia, o que a gente faz, não é 50%. O resto é o paciente, é o fisioterapeuta, é o preparador físico, todo mundo envolvido. É aí que a gente vai ter um resultado bom. Acho que você resumiu, acho que o principal conceito aí que tem que ficar nesse nosso bate-papo aí. Falar que quem não assistiu, se vocês lembrarem de alguém que seria interessante esse conteúdo, essa live vai estar na íntegra no Instagram do Joelho Informa, que a gente fala que você é bem informado e seu joelho informa. Então vai estar lá esse conteúdo para quem quiser. Um abraço para o Guilherme Burguete, Sérgio Canuto, nosso irmão da cirurgia do joelho, Fernando Abração, Rocha, lá de Pato Branco.
toda a galera que está aí com a gente. André, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, por disponibilizar seu tempo para a gente fazer esse bate-papo. Acho que foi muito produtivo, pô, tive uma aula aí de o que fazer no pós-operatório do joelho. Com certeza, mais para frente, vamos marcar mais um bate-papo sobre outro assunto aí. Deixo a palavra com você para a gente finalizar. Eu quero te parabenizar, né, Vitor? Eu te conheço bem, assim, eu acho que você é um cara que tenha muito da nossa vivência, porque tu trabalhou muito tempo em Marília, até hoje está um pouco em São Paulo, mas, assim, tu sabe o que é a vida de quem está numa cidade um pouco menor, né, do que, às vezes, numa capital. Essa relação, ela é importante, né? Eu acho que, assim, a gente tem que se tornar mais acessível, né? E o médico vem mudando esse perfil ao longo dos anos, né? A educação continuada é importante, né? A gente conseguir explicar o que a gente está fazendo, fazer as pessoas entender, mostrar, não esconder jogo, ninguém é dono de uma verdade, né, absoluta, né? E te parabenizo pela essa tua atividade, isso é uma coisa excelente. Isso faz bem para a medicina, faz bem para nós médicos, isso nos fortalece e sucesso para você, né, nessa nova atividade que tu está envolvido aí, né? Mas eu acho que isso aí é fundamental e importante. Um abraço, meu amigo. André, muito obrigado. Grande abraço, cara. Boa noite. Abraço a todos aí que acompanharam a gente. Lembrando, você é informado, o seu joelho informa. Grande abraço, pessoal. Abraço, André. Até mais. Abraço, até mais.